Em 2014, o mundo do cinema estava buscando o próximo grande fenômeno para as telonas. A lendária saga Crepúsculo tinha finalmente acabado, graças a Deus, e Jogos Vorazes estava no auge. E aí, os estúdios de Hollywood começaram as buscas por uma nova franquia de ficção científica distópica para jovens adultos, que foi exatamente quem matou esse subgênero para sempre. Foi então que a Lionsgate apresentou Divergente. A promessa era de um universo fascinante e cheio de ação, com uma heroína forte e uma sociedade dividida em facções. Só que, em vez de se tornar uma lenda do cinema, a saga dissolveu no ar. E as perguntas que ficam são as mesmas de sempre. O que deu errado? Como um projeto tão ambicioso como esse conseguiu ser um dos maiores fracassos de adaptação? Onde está Shailene Woodley? Procura-se Shailene Woodley? Para entender o fracasso retumbante da saga Divergente, vale lembrar uma coisa: a década de 2010 estava dominada por histórias distópicas para jovens adultos, livros como Jogos Vorazes, Maze Runner e, claro, ele, Divergente, voaram das prateleiras para as telas de cinema, capitalizando um público ávido por histórias de jovem dinâmico e sobrevivência. A premissa de Divergente era intrigante e se encaixava perfeitamente nesse cenário. Baseada na saga de livros da Veronica Roth, a história é a seguinte: eles apresentam lá uma sociedade futurista e uma Chicago pós-apocalíptica, onde as pessoas são divididas em 5 facções com base em suas personalidades. A história principal segue a Trish Pryor, vivida pela Shailene Woodley, procura-se, uma jovem que descobre ser uma divergente, ou seja, ela não se encaixa em nenhuma facção e representa uma ameaça para o sistema. E aí ela escolhe qual? A audácia, porque ela é audaciosa. E a partir daí, a jornada dela vai se desenrolando em meio a uma conspiração política e uma guerra iminente. No papel, o início de Divergente foi até promissor. O primeiro filme saiu em 2014 e teve uma recepção fraca na crítica, com uma pontuação de 41% no Rotten Tomatoes, mas o bizu foi na bilheteria. Com um orçamento de cerca de 85 milhões de dólares, ele arrecadou 288,9 milhões globalmente. E isso foi suficiente para quê? Para garantir a luz verde para uma sequência. E é aqui que começa a desandar. O segundo filme, Insurgente, chegou no ano seguinte, em 2015, com uma pontuação ainda mais baixa da crítica, 28% nos Rotten Tomatoes. Mas a bilheteria seguiu top, irmão, porque arrecadou ainda mais que o primeiro, 297,3 milhões de dólares mundialmente. O estúdio ficou confiante pacas. O plano era dividir o terceiro e último livro, que foi o Convergente, em 2 filmes, uma estratégia que era muito comum naquela década, rolou com Harry Potter, rolou com Crepúsculo e mais tarde rolou também com Jogos Vorazes. Mas foi exatamente aqui que a estratégia começou a dar ruim. Esse papo de divisão acabou sendo um erro fatal para a saga Divergente. O terceiro filme, Convergente, foi lançado em 2016 e marcou um ponto de inflexão decisivo. O orçamento subiu para 110 milhões de dólares, mas a bilheteria despencou. Arrecadou 179,2 milhões de dólares mundialmente. Acabou o dinheiro, não tem dinheiro. É o que eu falo em todos os vídeos. Para um filme se pagar, para ele começar a dar lucro, ele tem que pelo menos arrecadar o dobro do orçamento dele. Então, para esse filme aqui começar a lucrar, tinha que ter arrecadado 220 milhões de dólares mundialmente. A pontuação da crítica chegou ao ponto mais baixo, míseros 11% no Rotten Tomatoes. A verdade é que o público simplesmente perdeu o interesse, cara. O enredo, que já era considerado complexo nos livros, se tornou confuso e arrastado na tela. O final abrupto e a promessa de um quarto filme que se chamaria Ascendente, adaptando a segunda metade de um livro que já estava esticado, deixaram o público com uma sensação de que vazio. E assim, o fracasso de Divergente, ele não pode ser atribuído a um único fator, mas sim a uma série de decisões, péssimas decisões, decisões erradas e um cenário de mercado em mudança constante. Primeiramente, a fidelidade excessiva, mas também a falta de direção. Nos 2 primeiros filmes rolou uma tentativa de seguir o material original, mas a partir de Convergente a narrativa se desviou muito. A narrativa parou de convergir, e isso sempre acaba irritando os fãs dos livros. A complexidade do mundo de Divergente, com todas aquelas facções e dilemas morais, foi mal traduzida para o cinema. O roteiro se tornou repetitivo e as reviravoltas pareciam forçadas, em vez de impactantes. Segundo, a competição do mercado. O gênero de ficção distópica para jovens adultos já estava dando uma saturada. O público, que já tinha abraçado Jogos Vorazes com tanto entusiasmo, estava começando a se cansar das mesmas fórmulas. A promessa de rebelião e uma sociedade opressiva já não parecia tão original quanto antes. Foi muito filme assim para uma década, né? E por último, e talvez o mais crucial, a divisão do filme. Isso não é decisão artística, né, meu nobre? É só a galera querendo lucrar mais.
Essa estratégia, que antes era uma aposta segura para maximizar esses lucros, virou um tiro no pé. Convergente deixou o público com uma sensação de que a história estava sendo enrolada sem necessidade, diluindo a força narrativa e também o interesse em ver a conclusão. E a conclusão, o último filme, que seria parte 2 do final, nunca aconteceu, foi cancelado. Tinha a ideia de fazer o filme direto para televisão, mas nem isso o público quis. Nem os atores, né? Divergente não foi exatamente um fracasso de criatividade ou de atuação. Os protagonistas vividos pela Shailene Woodley e o Theo James até que deram uma raça e não fizeram um trabalho ruim. O que falhou foi a estratégia. A saga virou um exemplo perfeito de como a ganância do estúdio e a falta de visão artística podem arruinar um projeto com potencial. O mundo de Divergente prometia uma história de coragem e rebelião, mas, ironicamente, a saga se tornou prisioneira de uma fórmula que, no final das contas, levou ela para o próprio esquecimento. Acabou sendo vítima da mesma indústria que criou ela, provando que nem toda distopia tem um final feliz. Mas e aí, qual a sua opinião sobre a saga Divergente? Você gostava? Você tinha esperanças para ver uma parte 2, um final? Ou você nem ligava como eu, sabe? Eu assisti o primeiro, o segundo, depois, perdi o interesse como a maioria do público aí. Se gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite.